O que é a síndrome de Down e por que ela ocorre? Vamos lá, a síndrome de Down é um componente genético mais frequente no ser humano e ela está intimamente relacionada com o excesso de material cromossômico, excesso de material do cromossomo 21. E é o segmento do braço longo do cromossomo 21 que é o responsável pela alteração que a gente chama de alteração fenotípica. Sinais que caracterizam a pessoa com T21 são marcadamente correlacionados com este material cromossômico em excesso. Ora, o grande marco é o fenótipo, que é o aspecto que lembra o indivíduo de origem oriental. E os outros marcos são o que eu chamo de hipotonia e, eventualmente, um quadro que abre um leque de comprometimentos intelectuais. Não gosto do termo de comprometimento de deficiência intelectual, visto que ele gera um fator preconceituoso. Por isso eu prefiro comprometimento intelectual. Ora, o que tem esse indivíduo? Principalmente, eu tenho que ter certeza que esse indivíduo não tem uma cardiopatia. Ele é um indivíduo como qualquer outro, é uma criança, é um recém-nato que tem, tradicionalmente, manifestações correlacionadas com a grande preocupação que é cardiologia. Então, esse indivíduo corre risco de ter uma cardiopatia. Isso significa que corre risco de vir com um componente de uma malformação cardíaca, das qual só 50% terá uma indicação cirúrgica. Portanto, o grupo que nasce com cardiopatia não necessariamente é cirúrgico, tá? A metade deles é que são cirúrgicos. E, claro, alterações osteoarticulares que a gente pode eventualmente descrever num outro momento ao longo do bate-papo de hoje. Obrigado, querido doutor Francisco. Quais são os direitos das pessoas com síndrome de Down? Bom dia, Rony. Bom dia, eu não obrigado posso deixar ter de começar, como eu sempre começo, dizendo que eu sou seu fã. Porque antes de advogado, eu sou seu fã. Obrigado, querido. As pessoas com síndrome de Down, a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: a síndrome de Down, ela não é uma doença, ela é considerada uma condição pela lei. Então, a gente tem um estatuto, que é um estatuto da pessoa com deficiência, em que está lá todos os direitos que visam, basicamente, a inclusão de todas essas pessoas na sociedade, com uma série de direitos e com uma série de incentivos. Vou dar um exemplo, por exemplo, que é o incentivo fiscal. Pessoas com essas deficiências, elas não declaram imposto de renda. Pessoas com esse tipo de condição, elas têm condições diferenciadas na aquisição de veículos, elas têm cotas em universidades, em concursos públicos. Então, há uma série de direitos, mas basicamente nós devemos garantir a inclusão, sempre. Bom, falar com a Gabi, essa atriz bonitinha, quais são os principais desafios que você enfrenta por ter síndrome de Down? Então, para ser síndrome de Down, eu não tenho nenhum desafio para ser essa pessoa, né? Mas os meus desafios, eu sempre acordo cedo, eu estudo muito, né, para ser inteligente com outras pessoas, né, e também trabalhar também é o meu direito, né? Então essa é a minha responsabilidade, ter isso. É isso mesmo, Elizabeth? É isso mesmo. Eu acho que a gente tem, como pais, a gente tem sempre criou ela, né, como tão diferente quanto eu de você, né? Sim. Então, eu acho que ela cresceu com isso num desafio que é o desafio que a gente tem, né, de nos superarmos a cada dia. Agora, doutor Zan, existem diferentes tipos dessa síndrome? Ou como é que eles são identificados? Há diferença, não? Vamos lá, né? As diferenças geneticamente definidas podem existir, mas em termos clínicos, todas as diferenças, chamadas de translocação, chamadas de não disjunção cromossômica, chamadas de mosaicismo, não há considerações a serem evidenciadas como diferença. Doutor Francisco, o que uma pessoa com síndrome de Down, que teve seus direitos impedidos, deve fazer perante a lei? Rony, como a gente colocou, a questão é você ter inclusão e igualdade. Quer dizer, a lei ela vai entrar onde falha a educação,
onde falha e aí surge algum tipo de preconceito. Sim. Né? Hoje, e a gente teve ano passado, quase no final do ano, uma inovação legislativa, que é o bullying, que é a prática tão condenável, que é a discriminação, que até então não era nada, digamos assim, perante a lei, passou a ser um crime. Agora eu tenho um crime. Correto. São dois tipos de crime. O crime do bullying presencial, aquele que eu faço, Sim. e aquele que eu possa fazer, ou alguém possa fazer pela internet, que é o cyberbullying. Então, esses crimes, eles dão até 2 anos de reclusão. Tá? A gente sabe que 2 anos de reclusão no Brasil, sendo realistas, quer dizer... Não vai preso. Não vai preso. Agora, na reiteração, ou seja, se for uma pessoa que na primeira vez não vai preso porque é primário e continue a fazer isso, ela pode ir preso. Então, qualquer tipo de discriminação, inclusive... E essa lei tem uma novidade. A novidade é a seguinte. Geralmente, quem comete um bullying num período escolar é uma criança com a outra criança, ou seja, menor de idade. Então você vai dizer como que ela vai responder perante a lei, né? A lei prevê que se essa prática for reiterada, primeiro vão se chamar os pais dessa criança. Correto. E vai se fazer uma análise para ver se são pais que estão educando dessa maneira ou se isso é uma iniciativa da criança e ela necessita de algum tipo de acompanhamento. Mas, enfim, a ideia é que isso não fique mais impune, que providências sejam tomadas. Inclusive, há uma campanha orientando a direção das escolas a que, em casos como esse, comuniquem as autoridades policiais. Ou seja, a gente tem que perder... no Brasil é difícil falar isso porque há um senso de impunidade grande. Sim. Mas a gente tem que começar a perder esse senso de impunidade e quem comete esse tipo de, digamos assim, é uma violência muito grande, quase uma atrocidade, com quem tem essa condição, tem que ser punido. Sem dúvida.